Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Danilo Almeida do canal DanMaker e no vídeo de hoje eu gostaria de estar meio que começando ele, primeiramente, agradecendo aí a todo mundo que assistiu o último vídeo, que foi o Hackeando Super Mario World e que de alguma forma acabou ajudando o canal e deu aí o seu feedback, comentou, curtiu, compartilhou e acaba que é dessa forma que o canal vai crescendo. E com os feedbacks que eu acabo recebendo, eu consigo estar melhorando o conteúdo, fazendo coisa nova, fazendo coisa diferente. Então, muito obrigado a todo mundo e bora começar a segunda parte do vídeo, onde a gente vai falar basicamente como a gente pode ler essas informações que foram coletadas utilizando o Cheat Engine direto em uma linguagem de programação. Que no nosso caso, a gente vai utilizar a linguagem Python para fazer isso, pelo fato dela ser uma linguagem bem mais simples da gente conseguir trabalhar e, consequentemente, uma linguagem que a gente tem um resultado um pouquinho mais rápido do que a gente teria se a gente utilizasse uma outra linguagem de programação. Porém, não é obrigatório utilizar Python para você estar desenvolvendo a sua aplicação, o seu hack. Você pode utilizar aí, por exemplo, C++, você pode utilizar Java. Então, fica a critério de quem for desenvolver a aplicação. Mas o processo de estar comunicando com o processo e lendo as informações muito dificilmente vai ser diferente do que eu estou fazendo aqui, beleza? Então, bora comigo lá ver como a gente vai fazer isso. Bom, pessoal, então meio que para a gente conseguir desenvolver a nossa aplicação e, consequentemente, hackear o jogo em tempo real utilizando ela, eu vou utilizar a linguagem Python, pelo fato dela ser uma linguagem relativamente mais simples da gente poder trabalhar, ou seja, eu consigo desenvolver minhas aplicações de uma maneira mais rápida e utilizando menos linhas de código do que se eu fosse utilizar uma outra linguagem. Então, optei por utilizar ela. Uma outra coisa que tem que ser levada em consideração é que o nosso hack vai funcionar baseado na seguinte estratégia. A gente vai ter a nossa aplicação, que vai ser o nosso hack. Ele vai estar eventualmente fazendo leituras direto na memória do processo, que no caso é o nosso emulador, o emulador dos SNES. E através dessa leitura, ele vai precisar enviar informações para o emulador. Pois o que a gente quer fazer é hackear o jogo, ou seja, a gente quer mudar variáveis para ficar mais fácil para a gente. Então, para poder fazer isso, a gente vai seguir a seguinte estratégia e eu vou montar duas funções para a gente poder estar fazendo isso. Que no caso, vai ser uma função que vai servir basicamente para a gente conseguir manter o status do Mario com a peninha e uma outra função que vai basicamente manter o nosso contador de moedas em 99, onde a cada moeda que o Mario pegar durante a jogatina, ele vai ganhar uma vida. Bom, pessoal, então, partindo agora para a parte do código, o que acontece? Quando a gente pega a nossa aplicação, que vai ser uma aplicação escrita em Python, e que é uma linguagem relativamente simples para a gente desenvolver hacks, sistemas no geral, scripts ou coisas mais basiquinhas, ou dependendo até aplicações mais robustas, o código fica bem enxuto mesmo. Então, a nossa estrutura principal do código vai ser basicamente essa aqui, onde a gente tem aqui uma classe que é instanciada, que vira um objeto, que eu chamei de HackMario, que recebe como atributos o nome do processo, o emulador no caso, que eu vou estar utilizando para rodar o jogo, e que vai, meio que dentro de um loop infinito, que é no caso aqui esse while true, executar alguns métodos de hack, que no caso eu defini como fixar o status de pena no Mario, ou seja, o Mario vai ficar sempre com a peninha independente do que aconteça, caso ele sofra dano, coisa do tipo, ele vai continuar com a pena, e eu vou definir um valor fixo de moedas, pois vai ser através desse valor fixo que o Mario vai ganhar vidas no decorrer do jogo em que ele vai pegando moedas. Então, para criar esse hack, eu basicamente criei alguns métodos aqui que já existiam anteriormente e defini algumas informações iniciais. O que acontece? Eu criei dois métodos aqui, que no caso não tem implementação nenhuma, porém no init, que é o método que roda na primeira vez que eu crio a minha classe, que eu instancio a minha classe, eu chamo um método aqui denominado gerenciador de memória. Esse método, essa classe, na verdade, eu já criei há algum tempo e eu utilizo ela em outros projetos que eu desenvolvo. Inclusive, se você olhar no GitHub, você vai ver essa mesma classe implementada para o projeto do Genetic Sonic, que é um projeto que eu já mostrei aqui no canal para vocês. Então, o que acontece?
A minha classe gerenciadora de memória vai servir basicamente para fazer toda a parte de comunicação entre o meu código Python e o emulador. Então, para poder fazer isso, eu preciso fazer algumas coisas. Por exemplo, o processo que eu quero hackear, que é o ZSNES, ele tem um código chamado PID, ou Process Identification, que nada mais é do que um identificador que o sistema operacional, no caso o Windows, fornece para a aplicação durante a sua execução. Então esse processo muda, esse código muda, então eu preciso pegar esse código toda vez que eu abro o emulador, porque provavelmente esse código vai ter um valor diferente. E eu crio algumas outras variáveis aqui, que no caso vão servir para eu fazer a abertura do processo dentro da minha aplicação em Python, os métodos para fazer a leitura, o fechamento do gerenciador de memória e um gerenciador de processo aqui que vai ser a minha base. Então, meio que feito tudo isso, eu vou passar agora para a parte inicial, que é a parte que é instanciada quando eu chamo aqui o gerenciador de memória. E o que ele faz nada mais é do que pegar o nome do processo que eu vou estar querendo hackear, que no meu caso eu passei aqui, que é o ZSNES-W, e ele vai caçar dentro da lista de processos que estão rodando no computador o PID desse processo. Se ele encontrar, ele vai salvar esse valor dentro da variável PID e vai falar, encontrei o processo. A gente pode começar a rodar o nosso código, que no caso é o nosso hack. E ele vai chamar aqui um método que vai basicamente se conectar ao processo para poder estar extraindo e escrevendo as informações. Feito isso, a gente então tem alguns outros fluxos, que no caso a gente precisa abrir o processo. Então para poder fazer isso a gente chama a DLL do Windows que faz a abertura. A gente precisa ter um método para fazer a leitura da memória e a escrita na memória. E um método para fazer eventuais fechamentos quando a gente precisar. Então, feito tudo isso e alocado todas essas coisas, eu já posso abrir o meu processo. Então, para abrir o meu processo, eu preciso basicamente dessas duas informações aqui. Que no caso, esse Process Raw Access nada mais faz do que dizer para o gerenciador de processo do Windows, desse métodozinho que ele tem, que eu quero poder fazer qualquer coisa dentro do processo que eu estou procurando. Ou seja, eu quero poder ler, escrever e modificar informações à minha vontade. E eu passo o PID desse processo, pois a aplicação, a API do Windows, precisa saber qual processo eu quero fazer essa manipulação em tempo real. Feito tudo isso e executado esses fluxos, eu passo agora para as duas etapas em que eu preciso tanto ler informação do processo quanto escrever informação no processo. Como vocês podem ver, as duas funções são muito parecidas, elas fazem basicamente a mesma coisa, porém, quando eu quero ler, eu chamo ler memória processo, e quando eu quero escrever, eu chamo escrever memória processo. Então, vai ser meio que dessa forma que eu vou estar me comunicando com o processo. E para poder fazer isso, obviamente, eu preciso passar algumas variáveis também, que no caso é o meu gerenciador de processo, o endereço que eu quero fazer a leitura ou a escrita, que é passado como parâmetro para as funções ler byte e escrever byte. Como eu quero escrever no escrever byte, eu preciso passar o valor que eu quero escrever na memória e eu passo alguns valores referentes a tamanho de espaçamento de memória que eu quero ler. O que acontece? Esse ler memória processo é um processo meio que genérico, então eu consigo ler variáveis de 8, de 16, de 32, 64 bits, 128, dependendo do tipo de extensão. Então, como eu quero ler variáveis de apenas 1 byte, eu preciso definir alguns parâmetros. Eu passo o ctypes, by-ref, passo o tamanho do buffer, que no caso é 1 byte, e passo essas informações sequencialmente. Para escrever a mesma coisa, porém aqui eu passo o meu valor também como parâmetro, que no caso vai ser o valor que eu vou estar escrevendo na memória. E por fim, se esses dois métodos não conseguirem fazer o processo de leitura ou escrita, eles vão morrer, porque então aconteceu algum problema no gerenciador de processo e ele acabou fechando. Ou pode acontecer, por exemplo, de você fechar o jogo e esquecer o hack aberto. Então isso aqui vai basicamente matar o nosso hack. Beleza, então, feito e sabendo tudo isso, eu posso utilizar esses dois métodos, esse gerenciador de memórias, para poder escrever o nosso hack agora. Então, o que eu vou precisar para poder fazer isso? Eu deixei definido também, que foram aquelas informações que a gente coletou anteriormente, que são os endereços onde essas informações estão armazenadas no emulador. O que acontece? O ZSNES,
ele aloca os dados referente à estrutura do jogo de uma forma que, mesmo que eu abra o processo em um computador diferente, em uma aplicação diferente, esse endereço não vai mudar, porém, dependendo da versão do emulador, ele pode mudar. Então, como eu estou utilizando uma versão aqui igual de emulador, esse endereço provavelmente não mudou. Então, eu consigo utilizar esses 3 endereços aqui para criar os meus hacks. Então, para poder definir outras coisas, como o tamanho do Mario, eu criei também aqui algumas definições básicas para poder ficar mais fácil o entendimento. Beleza, então vamos supor, eu quero criar um hack agora que vai fixar o status da pena do Mario. Como que eu posso fazer isso? Primeiramente eu vou querer inicialmente saber o status do Mario. Vamos supor, eu vou criar uma variável aqui, status Mario agora. Eu vou chamar o meu gerenciador de memória, utilizando o self gerenciador de memória e o comando ler byte, e vou passar o endereço de memória que eu quero ler. Como eu estou falando do status do Mario, eu vou pegar esse primeiro endereço aqui, que é o 72B481, e vou passar ele como parâmetro para o meu objeto aqui. Feito isso, eu já tenho um método que lê essa informação em tempo real. Tanto é que se eu der um print status Mario agora, ele vai me falar o status do Mario, que pode ser 0, 1, 2 ou 3, e ficando nesse valor. Porém, eu quero que quando o meu processo identifique que o Mario mudou de estado, ou seja, ele perdeu a peninha, ele force o Mario a ficar com a pena. Então, eu vou ter que criar aqui um if, que vai me dizer agora, se status Mario agora for diferente de Mario com peninha, eu vou chamar o meu gerenciador de memória de novo e vou utilizar a função escrever byte, vou passando como argumentos o status do Mario, que é o endereço, e vou passar o tipo de evento que eu quero que o Mario tenha. Eu quero que o Mario tenha pena. Então, eu vou fazer isso, porém, como eu estou trabalhando com tipos no formato de byte, eu preciso passar alguns argumentos para o método, que no caso é basicamente definir esse toBytes, onde eu estou trabalhando aqui com uma informação de 1 byte e que tem um byte order no modelo LittleEnd, que é o modelo da arquitetura que eu estou trabalhando aqui. Feito isso, eu já criei o método que vai forçar o Mario sempre a ter pena. Então, se eu meio que rodar isso aqui agora, e no caso não der pau, acabou dando pau na verdade, muito provavelmente porque ele fala que não tem esse método aqui, mas por que aconteceu isso? Mas eu posso basicamente comentar esse método aqui, só para a gente ver rodando. Beleza, eu estou forçando o Mario a já estar com a peninha, como vocês podem ver aqui. Então, provavelmente se eu abrir o jogo e rodar ele normalmente aqui, se eu não parar de bugar aqui, eu vou ver e vou conseguir jogar com o Mario com a peninha. Como vocês podem ver aqui, o Mario já está com a pena. Olha só, ele está com a peninha. E se eu perder a pena, ele continuou com a pena, porque o meu método, que é o método fixar status pena Mario, vai forçar o Mario a continuar com a peninha. Agora vamos supor que eu paro aqui a minha aplicação e vou jogar. O Mario perdeu a pena. Agora se eu rodo a aplicação de novo e começo a colocar ela para funcionar, olha o Mario com a peninha de novo aí. E mesmo tomando dano, ele nunca perde a pena mais, porque o meu método está protegendo ele e fazendo com que ele nunca perca a pena, independente do dano que ele sofra. Então, meu Mario está aí com a peninha de boas e mesmo tomando dano, ele continua com a pena. Agora, se eu for criar o meu hack de valor fixo de moedas, eu vou precisar fazer o seguinte. Eu vou ter a quantidade atual de moedas. Primeiro eu vou parar, né? Porque eu vou deixar rodando para continuar ficando lento. Eu vou chamar o meu gerenciador de memória, ler byte, e vou chamar o endereço moedas. Aqui eu já vou ter a quantidade de moedas que o Mario tem naquele momento. Então, se eu fizer um if aqui, if quantidade de moedas for diferente de 99, eu vou fazer com que o gerenciador de memória escreva no endereço moedas o valor que eu vou definir aqui, valor padrão de moedas, igual a 99. E eu vou passar esse valor como parâmetro, valor padrão de moedas, 2 bytes, vou passar 1 byte, byte order, little.
Feito isso, eu já criei o meu segundo hack. Tanto é que se eu descomentar ele aqui e eu rodar, muito provavelmente ele vai funcionar. Ou não, né? Ele deu problema aqui no valor fixo de moedas. Deixa eu ver o que aconteceu. Beleza. Basicamente eu chamei o método, provavelmente o método dar com o nome errado e eu não percebi. Mas, como vocês viram, eu defini que o Mario sempre vai ter 99 moedas, independente das circunstâncias. Então, vamos supor que eu pego o Mario aqui agora e coloco ele para pegar uma moedinha. Deixa eu só arrumar essa posição aqui, porque isso aqui não está muito legal. Puxei ele mais para cá. Se ele pegar uma moeda, ele vai ganhar uma vida. Ganhou uma vida. Se ele pega duas, ele ganha uma vida. Porque, como ele está com 99 moedas, e quando ele chega em 100, o contador volta para zero. Se eu mantenho ele em 99, quando o contador mudar, que vai ser no caso para zero, ele vai voltar e vai ganhar uma vida. Então, independente do que o Mario fizer agora, sempre que ele ganhar uma moedinha, ele ganha uma vida. E olha só que legal. Se eu pegar o Yoshi, que ganha uma moeda a cada vez que ele come qualquer coisa, meu Mario já está ganhando aqui vidas praticamente infinitas. Ou seja, a gente conseguiu bugar o jogo de uma forma onde qualquer coisinha que o Mario faz, ele ganha uma moeda. E ganha uma vida literalmente. Então, dessa forma a gente consegue criar, e a gente criou aqui 2 hacks que vão facilitar bastante a vida de quem gosta de jogar o Super Mario World, e de uma forma bem simples. A gente não gastou muita linha de código para fazer isso. E inclusive utilizando a interface do Python para estar acessando as DLLs do Windows, a gente consegue fazer isso de um jeito muito mais fácil ainda. Então, pessoal, a ideia desse vídeo era basicamente mostrar agora, nessa segunda parte, como a gente pode fazer essa alteração de uma forma muito mais prática e simples utilizando Python, porém fica a critério de vocês desenvolver aí seus próprios hacks. Vocês podem estar, por exemplo, aí criando interfaces gráficas para poder estar interagindo com esses hacks, criando hacks até mesmo para outros jogos, seguindo mais ou menos aí essa estratégia, porém dependendo do tipo de jogo você pode não conseguir fazer essa estratégia funcionar, mas é um ponto de partida muito legal para quem tem interesse aí em hack de jogos e aplicações mais ou menos nesse nicho aí, beleza? Então, pessoal, antes de terminar esse vídeo, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito bacana que eu descobri meio que durante esse processo de hacking do Super Mario World, que eu não sei dizer muito bem se é um bug ou se é uma feature, dependendo aí do contexto, mas olha que bacana. Eu tô com o Mario na introdução com a capinha, por causa do hack que eu criei. Porém, se eu mantenho o Mario com a capinha e ele não consegue pegar o Yoshi, que é essa situação aqui, e eu paro o meu hack, ou seja, o Mario agora perde a capa se ele tomar um dano, ele vai meio que morrer na fase naturalmente. E olha só que loucura o que acontece quando ele morre e o jogo vai dar um game over, basicamente, na verdade que ele deu um time up, mas ele costuma dar game over. E o que acontece? O jogo meio que buga e ele entra na fase de introdução e você consegue controlar o Mario dentro da fase de introdução. Eu procurei se alguém já tinha descoberto esse tipo de falha, mas parece que não, ou provavelmente não divulgou. Vocês podem ver, o jogo fica bem bugadinho, você consegue fazer muita coisa louca aqui. O jogo literalmente buga totalmente e você consegue jogar o Mario, com o Mario no caso, na fase inicial do Super Mario World, que é literalmente a fase inicial, que é a fase de introdução. Ou seja, meio que fazendo esse hack, fazendo esse videozinho aqui, eu acabei descobrindo esse bug, que eu não sei se é novo, se é velho, mas é um bug, querendo ou não, porque o Mario a gente conseguiu, na verdade, jogar uma fase que em teoria não deveria ser jogável, afinal de contas é a fase inicial do jogo. Mas não dá para saber se isso é um bug, se isso era utilizado para testes iniciais ou coisas do tipo. Mas era uma coisinha que eu queria mostrar e que mostrou que realmente hack de jogos é uma parada muito bacana, porque você acaba descobrindo muita coisa interessante, coisas como bugs e easter eggs que os desenvolvedores acabam injetando no código, seja de forma proposital ou não. Beleza? Então era basicamente isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha aí de alguma forma ajudado vocês ou dado aí uma motivação para aprender essa questão de hacking, tanto em jogos como em aplicações do mundo real, beleza? Então,
Primeiramente, eu queria deixar o meu muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, tanto a primeira parte quanto a segunda, de novo, porque deu pra ver que teve um feedback muito bacana e dependendo aí do fluxo eu posso trazer outros hacks de outros jogos ou até mesmo criar bots relativamente simples para essas aplicações, beleza? Então pessoal, meu muito obrigado e se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, se você não gostou, deixa aí seu dislike também, mas comenta aí, dá uma ideia pra gente tá melhorando e produzindo sempre um conteúdo bacana pro canal, beleza? Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!